A Austrália é um dos países mais citados quando o assunto é qualidade de vida, figurando sempre nas primeiras posições dos principais rankings de bem-estar populacional. Sua economia é uma das mais bem-sucedidas do mundo, passando por um ciclo de 30 anos sem nenhuma crise financeira. E é claro que esse desenvolvimento econômico se reflete na renda. O salário mínimo australiano equivale a 12 salários mínimos brasileiros, isso sem levar em conta o poder de compra que esse salário possui. Para muitos, a Austrália é o Brasil que deu certo. Isso porque o país tem várias semelhanças com o nosso, principalmente levando em conta a sua geografia. A Austrália também tem dimensões continentais, possui diversos biomas no seu território e exporta uma grande quantidade de produtos vindos da agropecuária, isso sem mencionar a indústria mineradora, que também é muito forte para a economia dos australianos. Toda essa combinação de fatores podem nos levar a pensar que a economia australiana é um grande exemplo a ser seguido por nós brasileiros. Mas o que pouca gente sabe é que, se copiarmos literalmente a fórmula que os australianos estão usando para conduzir sua economia, nós muito provavelmente vamos encaminhar o nosso sistema econômico rumo a um grande colapso. Quer saber por que a Austrália não é um exemplo a ser seguido? Isso é o que nós vamos ver neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje mostraremos por que a Austrália não é o melhor exemplo para o Brasil. Ok, vamos começar pelo começo. Se eu te perguntasse, a Austrália é um país rico? Você provavelmente responderia que sim. Se eu te perguntasse, é um país melhor do que o Brasil? É provável que a sua resposta seja com certeza. É claro que a economia australiana vai bem melhor que a nossa, os dados falam por si só. O grande problema é que os índices econômicos medem somente números e resultados, e quem é inscrito aqui no canal Panorama sabe que muitas vezes olhar somente para os números sem entender a origem deles pode ser um grande problema. Os principais rankings geralmente medem a renda per capita, exportações e importações, produto interno bruto e etc. Podemos dizer que a Austrália se sai relativamente bem em todos esses índices e por isso podemos classificar a economia australiana como desenvolvida. Mas é aqui que começam os problemas? Imagine um país cujas exportações são quase que inteiramente compostas por matérias-primas e gado. Na melhor das hipóteses, você está pensando em um país em desenvolvimento ou até mesmo subdesenvolvido. Uma nação que não possui uma indústria capaz de criar produtos mais valiosos e que exporta os bens da agricultura, da pecuária e da mineração. Acontece que a Austrália se encaixa bastante nessa descrição. E uma das razões pelas quais a Austrália reflete essa descrição tem a ver com a grande dimensão do seu território. No norte do país temos um clima tropical, no sul um clima temperado. Também há uma grande região desértica e algumas planícies que propiciam a atividade pecuária. Em resumo, a geografia colabora bastante com a Austrália e ela soube aproveitar bastante isso. A agricultura e a pecuária no país são setores altamente mecanizados e, embora em alguns lugares a disponibilidade de terreno adequado não seja das maiores, a eficiência consegue suprir essa lacuna. Carne, trigo e lã são 3 dos maiores insumos agropecuários que o país produz, sendo destinados em sua grande maioria ao mercado asiático. Mas mesmo assim, a agropecuária não é o principal carro-chefe das commodities australianas. Na verdade, a força exportadora do país está diretamente ligada ao setor da mineração. A mineração não é a principal fonte de renda da economia australiana, mas é vital para o seu funcionamento. Ao todo, segundo o Australian Bureau of Statistics, são mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos ligados ao setor. A Austrália extrai e exporta diversos metais e minérios de seu solo, como por exemplo o ouro, sendo o segundo maior produtor do mundo, cobre, bauxita, zinco, manganês e diversos outros elementos, mas nenhum se destaca mais do que o minério de ferro. A Austrália é o maior produtor de minério de ferro do mundo, com uma produção que gira em torno de 37,5% de toda a produção mundial. O país também abriga várias das maiores reservas de minério de ferro bruto do mundo, estimadas pelo US Geological Survey em 50 bilhões de toneladas. Sem dúvida alguma, das commodities australianas, o minério de ferro é um dos mais importantes. Mas, de modo geral, o setor minerador como um todo é uma grande fonte de renda. Durante a pandemia, o setor se manteve bastante estável, se tornando quase que um pilar de apoio a outros setores que foram mais afetados com o isolamento. Acontece que a maneira a qual a Austrália construiu sua rota de exportações também está diretamente ligada com sua posição no globo.
Assim como a agricultura, grande parte dos compradores de minérios australianos se localizam na Ásia, países como Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Singapura e é claro que não podemos deixar de mencioná-la, a China. A China é o maior parceiro comercial da Austrália. Na última década, nenhum outro país comprou mais mercadorias australianas quanto o gigante asiático, totalizando cerca de 33,5% da balança de exportações da Austrália. Praticamente, essa relação permitiu com que as finanças do país sempre fechassem em positivo, principalmente durante a explosão da mineração em 2009. Naquela época, a alta demanda por minério de ferro e outros minerais por parte da China foi tão alta que os preços dispararam e, logicamente, o mercado australiano passou a se beneficiar bastante disso. Foi por isso que a Austrália não sentiu nenhum impacto significativo durante a crise de 2008, enquanto grande parte do mundo ocidental o sentia. Se é a sua primeira vez aqui no Panorama, quero te convidar a se inscrever no canal se você está curtindo o conteúdo. Por aqui falamos de geopolítica, economia e história, e por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo relevante, não perca tempo e se inscreva aqui embaixo. Para entendermos as proporções deste boom de mineração, alguns analistas comparam com a grande corrida de ouro australiana do século XIX, onde milhares de pessoas ao redor de todo o mundo se mudaram para a Austrália em busca de enriquecimento rápido. Praticamente, a demanda chinesa fez a mesma coisa no século XXI. A Austrália recebeu ondas de migração em massa, diversas empresas se instalaram no país trazendo seu capital estrangeiro para o mercado australiano, e isso sem deixar de mencionar no mercado consumidor, que agora enriquecido consumia cada vez mais. Foi neste momento em que o poder de compra da população aumentou significativamente, e a onda de progresso parecia não ter fim. Embora seja uma das nações mais economicamente livres do mundo, a Austrália possui uma taxa significativa de imposto de renda. A alíquota máxima pode chegar até 45% dependendo do quanto você ganha, mas grande parte da população paga em torno dos 23%. Então, como você deve imaginar, a combinação da demanda repentina da China pelo minério australiano, aliada à vida de imigrantes, culminou em um ciclo de desenvolvimento aceleradíssimo nos últimos 20 anos. Outros setores se beneficiaram, como é o caso da educação, por exemplo. Ano após ano, as universidades australianas recebiam cada vez mais alunos vindos da Índia, Coreia e China, fomentando ainda mais a demanda por bens, produtos e serviços. Não seria exagero dizer que grande parte do ciclo de desenvolvimento da Austrália se deu com um efeito dominó. O boom da mineração causado pela demanda chinesa fez com que a Austrália se tornasse um dos países mais estáveis do mundo, crescendo ano após ano sem nenhuma recessão. E é claro que com a economia engrenada, o mercado forte e o dragão chinês insaciável, automaticamente a Austrália ia bem. O setor de mineração continua empregando milhares de pessoas, trazendo investidores e empresas estrangeiras que, consequentemente, trazem os seus capitais e mão de obra para o mercado nacional. O problema é que muitos economistas australianos passaram a se perguntar até quando essa festa vai continuar. A relação com a China movimentou bastante o mercado australiano, e como vimos, muito da onda de desenvolvimento do país se deu através da mineração. É como se as duas economias se complementassem, a Austrália tem o que a China precisa e vice-versa. Só que essa relação nos últimos 2 anos tem ficado cada vez mais estremecida, isso porque o primeiro-ministro Scott Morrison queria conduzir uma investigação sobre as origens da Covid-19 em território chinês, o que foi completamente rejeitado pela China. Desde então, o Partido Comunista Chinês suspendeu algumas das principais importações de carne bovina australiana, além de taxar cerca de 80% da cevada importada. A proposta de investigação claramente não foi vista com bons olhos em Pequim, e muitos passaram a cogitar uma possível guerra comercial entre a China e a Austrália. O que acontece é que se essa guerra realmente acontecer, quem sai perdendo é a Austrália. Os maiores parceiros comerciais da China são os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul. A Austrália é somente a 14ª nessa lista. Ou seja, a Austrália depende da China, mas a China não depende nem um pouco da Austrália. Isso porque o país tem buscado, pelo menos nos últimos anos, diversificar o seu leque de exportações, embora o desafio seja enorme. A Austrália tem sido uma das economias mais dependentes da China no mundo desenvolvido, deixando-a vulnerável caso uma crise econômica atinja seu principal parceiro comercial ou caso a relação entre os dois países se deteriore. Portanto, é arriscado dizer que a Austrália é um grande exemplo para o Brasil, porque muito do seu crescimento, na verdade, foi reflexo do crescimento da China. E além disso, grande parte da economia australiana está no setor de serviços como o turismo, o mercado financeiro e a educação, e no setor primário, tanto da mineração quanto da agropecuária.
Nós encontramos uma frase na internet de um australiano que, embora não traduza a nossa opinião, parece resumir bastante tudo isso que falamos. Abre aspas, a Austrália é abençoada com vastos recursos naturais. O maior deles é um poço sem fundo de estupidez que acredita que podemos minerar para sempre. Fecha aspas. Olha que a parte da estupidez são palavras do autor. Construir uma economia inteira baseada indiretamente em um recurso natural finito não é uma boa ideia, principalmente quando você se torna refém de um único comprador. É por isso que seguir o exato caminho da Austrália pode não ser nada bom para o Brasil, porque até mesmo os economistas australianos estão notando o problema que essa dependência pode acarretar. Após as relações entre China e Austrália caminharem rumo a um clima de tensão, muitos passaram a se perguntar se realmente vale a pena crescer às custas de uma única economia exportando commodities. Mas a verdade é que desde que a Austrália não interfira nas políticas internas da China, essa relação tende a voltar ao normal, pelo menos é o que indicam as nossas fontes. A questão é que o problema nunca foi a China em si, mas na verdade a dependência do setor da mineração e das commodities em geral. Mesmo que as relações entre os dois países permaneçam estáveis, a mineração não é infinita, e a onda de progresso pode chegar a um fim repentino, tornando a economia australiana um verdadeiro colapso. De acordo com as nossas pesquisas, o país pretende se desprender da dependência chinesa, como sugerem esses artigos. As principais alternativas são os vizinhos asiáticos, Indonésia, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. Embora a economia australiana seja bastante desenvolvida e até mesmo melhor que a brasileira, devemos sempre abrir um parênteses acerca da maneira pela qual eles enriqueceram. Explorar os recursos naturais nunca foi um problema, a questão é quando eles passam a ser sua base econômica. Mas se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião. O que nós podemos aprender com a Austrália? Quais lições econômicas podemos tirar de sua história? Deixa aqui embaixo a sua visão e aproveita para ver mais vídeos, o YouTube está sugerindo aqui de acordo com seus gostos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!